Trindade é uma das principais lideranças femininas na nova geração da política pública. Começou aos 24 anos na carreira, é formada em gestão pública pela UFRJ, é mãe e é uma das secretárias mais novas na atual gestão do Rio de Janeiro. Joyce, muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer enorme te receber. Obrigada. Obrigada, Luana, pelo convite. Espero que seja um ótimo diálogo e que outras mulheres se inspirem também. Com certeza, a sua figura já é muito inspiradora para mim e para muitas de nós que nos assistem aqui. A menina de Cosmos que chegou à gestão pública. Muitas meninas da periferia hoje imaginam ocupar esses lugares de poder. A sua história mostra o contrário disso, ou vai de encontro a isso. O que você diria? Eu acho que o lugar de onde eu venho foi justamente uma formação enquanto indivíduo, né? Mas durante muitos anos, quem vem de comunidade, de periferia, foi ensinado que o nosso teto era ali. Mas eu acredito que a minha formação me ensinou que eu poderia voar muitos voos e voltar para minha terra. É justamente isso que eu faço. Então, eu tenho muita alegria de ser uma inspiração para tantas meninas, né? Sempre quando estou lá no meu bairro, né, na minha comunidade, eu vejo muitas meninas conversando e elas, tia, eu pareço com você, eu posso ser com você? Então acho que conectar referências na realidade, na vida presente, faz com que muitas outras gerações falem, eu posso, né, eu consigo, eu vou ali. Então acho que a minha trajetória, é claro, que cada história é uma história, minha única, entretanto eu acho que traz um estado de possibilidade, né? Eu acho que quando a gente se vê numa possibilidade, a gente consegue ali construir caminhos para quem sabe chegar naquele lugar. Então, sou muito honrada de ser uma referência para as nossas meninas e meninos também. É sobre isso. Como é que você descobriu que você queria construir essa caminhada na vida pública? A vida pública para mim foi um desejo posterior. Na verdade, começou a partir do cuidado. Eu sempre quis cuidar das pessoas e isso vem do meu lar, né? Venho de uma casa de uma mãe com 7 irmãs. No caso da minha mãe, né? Então são 7 mulheres que nos criaram, eu e meus primos. Mulheres muito fortes, mulheres muito aguerridas, né? Mulheres que nunca deixaram de ter a sua posição, né? Então, se alguma vítima de violência no bairro batesse na nossa porta, a gente acolhia. Se alguém estivesse passando fome, a gente ia socorrer, né? Se alguém estivesse precisando de qualquer ajuda, a minha mãe, minhas tias e meu pai sempre foram aquelas pessoas que apoiavam, que ajudavam, que estavam dispostos e disponíveis a auxiliar o outro. Então, a minha formação começa daí, no sentimento de que, como meu pai sempre fala para mim, no sentimento de que da porta para fora da nossa casa também é a nossa casa. A nossa casa não é só da porta para dentro, da porta para fora também. E ali, com esse sentimento de cuidado, de servir ao outro, né, servir ao outro na igreja, na missão, que eu sempre fui missionária também, eu entendi que eu poderia fazer algo ainda maior. Então o desejo começou a partir de dentro de casa, dentro do meu bairro, dentro da igreja, mas a missão se tornou algo que eu via que não precisava ficar apenas ali, que ela poderia ser algo que iria chegar em outros espaços. E foi assim, então eu acho que a vida pública foi uma missão que veio a partir de uma vocação do cuidado. O cuidado que sempre foi a vocação. Sim, e aí o primeiro mandato como vereadora, aos 24 anos, Joyce assume uma das secretarias mais importantes no Rio de Janeiro, que é a Secretaria da Mulher. Como é que foi para você receber esse presente, né, e assumir isso com tanta responsabilidade, Joyce? Eu tinha acabado de fazer 24 anos de idade, eu conheci Eduardo Paes com 23, né? Eu e um grupo de amigos, inclusive, todo mundo estudando gestão pública, todo mundo querendo fazer alguma coisa pelo serviço público, mudar, né, a história do Rio de Janeiro. A gente bate na porta do Eduardo Paes com um caderno de propostas daquilo que a gente queria mudar no nosso Rio de Janeiro. Eduardo Paes é mais louco do que a gente e deu crédito, né? Ele deu bola pra gente poder apresentar as ideias mesmo. E ali foi aproximando, se conectando, até que num dia aleatório, né, após a campanha ter acontecido, eu recebi a ligação de que Eduardo queria me conhecer melhor, queria ouvir melhor a minha história. Em resumo da ópera, termina aquela reunião, né, entre nós dois, ele me convidando para me tornar secretária municipal. Eu tinha acabado literalmente de fazer 24 anos de idade, por óbvio, houve muito medo, muito temor, mas... críticas também por ser uma mulher negra, nessa posição por de ser jovem, mulher negra, por ser mulher jovem sobretudo, né? Sim. O etarismo no serviço público, o etarismo na política, nos espaços de poder ainda é muito grande. Sim. Mas também vem com gênero, vem com raça associada, ou seja, né, é muito curioso a gente falar sobre isso, que homens jovens, brancos, classe média alta,
Quando eles chegam nos espaços de poder muito jovens, eles são colocados enquanto geniais. Aquele menino é um gênio. Ele nasceu Ele pra nasceu isso, pra aquilo. pronto. Entendeu? Então é só dar oportunidade que ele vai continuar brilhando. Sim. Entretanto, quando nós mulheres jovens e mulheres jovens negras ocupam o mesmo espaço, a pergunta que fica é: quem colocou ela ali? Ou quem ela conquistou para estar ali? Então, nunca é o nosso mérito a partir daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente viveu, da nossa capacidade intelectual e de conhecimento. Na verdade, as pessoas primeiro associam com alguém para depois reconhecer a nossa habilidade. Então, foi o que eu mais senti no percurso, né? De o crédito de o Eduardo ter me convidado não foi pelo mérito da minha história, pelo reconhecimento da minha trajetória. Mas por quê? Como foi? Quem será que colocou? Então, acho que esse lugar que muitas de nós, mulheres jovens, sobretudo, sentimos, passamos, mas que dói. Sim. Não pode dizer que não dói, que dói, né? Mas eu acho que é essa ruptura que a gente precisa mudar, né, na história. A gente também é capaz, a gente também é genial, a gente também sabe o que está fazendo. Então, eu acho que é mudar um pouco esses paradigmas que ainda existem, mas que eu vejo que histórias como a minha e de outras mulheres também, jovens nos espaços de poder, já está mudando essa perspectiva. E quando a gente senta na mesa, talvez ainda gera dúvida, mas a nossa presença tem sido mais constante. Para daqui a 10, 15, 20, 30 anos, seja normal a nossa presença. É uma construção que vai acontecendo muito gradativa e assim que bom, né? Que o Eduardo sabia o que estava fazendo, porque você, de um lado, uma mulher competente, mas ao mesmo tempo tendo que ser resiliente para lidar com as críticas. Eu acho que você conseguiu mostrar muito disso através do seu trabalho, muito mais do que com palavras, debatendo e tal. E eu queria que você me contasse como é que é o dia a dia à frente de uma secretaria tão potente que empodera outras mulheres, muitas mulheres que inclusive chegam lá vítimas da violência. Como é que lidar com isso? Primeiramente, a comprovação do nosso trabalho é a partir de números, né? Contra fatos não há argumentos, já diziam os jornalistas, né? Sim. Então, a gente foi comprovando que, claro que o discurso é importante, claro que o discurso ele emociona, ele cativa, mas o número do trabalho, né, a concretude, quantas vidas foram transformadas, quantas mulheres foram resgatadas, ele te traz o crédito muito maior e tira a dúvida, que é o trabalho que vem à frente. Então, foi a principal estratégia que eu construí na minha trajetória enquanto secretária. E colocaria para você que esse trabalho da Secretaria de Mulheres é um trabalho que dói muito para a gente também enquanto mulher, né? Eu nunca fui vítima de violência doméstico, familiar, dentro de casa, né? Ou no relacionamento amoroso, eu não passei por esse sentimento dentro de casa, uma violência nesse âmbito, mas, como toda mulher, já vivi todas as violências, seja no mercado de trabalho, no transporte público, né? Ou às vezes no assédio do cotidiano. Então, eu gosto sempre de colocar essa linha, que é muito desafiadora, porque às vezes nós mulheres, a gente olha para o lado e fala, não, ela é vítima, eu não. Ela passou por uma violência, eu não. Mas será? Os dados mostram o contrário. A grande maioria de nós mulheres, em algum momento da nossa vida, fomos ou seremos vítimas de alguma violência. Seja ainda dentro de casa, ainda que indiretamente, mas na verdade sempre diretamente. Sim. Aquela olhada, aquela assoviada, aquele constrangimento, porque eu estou andando numa rua, né, e vem aquele homem com comportamento agressivo e te constrange porque quer te constranger. Sim. Isso é uma violência. Então, a violência do cotidiano, todas nós mulheres passamos. Então, uma coisa que eu tenho muito privilégio, prazer de fazer mesmo, é debater esse lugar. Porque a violência contra a mulher, ela se manifesta em diferentes lugares e em todos os momentos. E na Secretaria de Mulheres eu vivi isso em vários espaços e pude, eu acho, que tirar um pouco dessa venda e desse mito de que a vítima da violência é apenas aquela mulher com soco no olho. Porque a gente sempre imagina essa mulher, né? Uma mulher em vulnerabilidade, uma mulher com uma mancha no rosto, uma mulher, né, que está ali em extrema situação de vulnerabilidade mesmo. Sim. Ela também é ela, mas não é apenas. Então, eu queria fazer isso e consegui fazer isso. Mostrar que todas nós precisamos entrar na luta, porque todas nós, em algum momento, seremos vítima de alguma dessas violências. Seja que fica na marca, seja que fica no nosso corpo, ou aquela que, né, prejudica o nosso psicológico. E trazendo, Lu, eu acho que um exemplo bem prático, né, de uma primeira violência que eu tenho marcada muito bem na minha vida. Foi no meu primeiro estágio,
primeiro estágio ali profissional, aquele Sim. momento feliz, pô, né? Eu era professora de informática, estava trabalhando em Itaguaí como professora de Nossa. informática, e ali, no trajeto para o estágio, eu passei por um assédio, né, dentro do transporte público. Estava sentada, né, dormindo, aquela coisa, né, de quem mora na Zona Oeste, Sim, ou Baixada, onde for que ser, os caminhos sempre são longos, aquele né? tempinho gostoso pra descansar. Aquele tempinho para você recuperar o Sim. soninho, né? Eu dormindo, passou ali alguns minutos, né? Uma senhora grita: jovem, jovem, acorda. Ela gritou porque tinha um cara ao meu lado se masturbando. Meu Deus. Né? E aí minha sorte foi que alguém interviu. Uma senhora interviu. E aí eu quero lembrar o quê? Talvez naquele momento eu poderia desistir do sonho de trabalhar, de estudar, de estagiar, de continuar minha trajetória por conta de uma situação de violência no transporte. E quantas são as jovens que ficam com medo, com pânico, né, com temor de continuar essa trajetória profissional porque passa por isso. Sim. Então foi uma violência que eu passei, mas que quantas são as meninas e adolescentes, jovens que passam por isso e deixam de sonhar com a sua carreira profissional por conta de um fato concreto que às vezes ninguém quer dar valor. Que quando chegam no poder público, numa delegacia, é descredibilizada. Ah, mas por que você se vestiu assim? Por que você estava estava de mimimi? Ah, você não está exagerando? Para de frescura. Será que precisa tanto? Sim, a gente já ouviu isso. Então, acho que o nosso trabalho é, primeiro, né, mostrar que a violência contra a mulher, independente da forma, de onde aconteça, ela precisa ter credibilidade. Sim. Ela precisa ser ouvida. Eu acho que começa daí, né, a primeira parte. Porque a violência, como a gente colocou, está em vários lugares. E outra parte que você acabou de colocar, Lu, que em qualquer lugar que a gente for denunciar, que a gente seja escutada. Seja no ambiente de trabalho, seja na delegacia, seja numa casa da mulher, onde for que seja, a gente precisa de pessoas que escutem e que não diminuem a nossa dor, mas que consiga encaminhar e encaminhar com celeridade, porque é aí que, infelizmente, nós perdemos tantas mulheres, seja para a morte, que é a pior gravidade que é o feminicídio, ou seja pelo adoecimento mental, que também a violência contra a mulher nos acomete isso. Então, acho que o meu prazer da Secretaria de Mulheres foi isso, sabe? De conseguir tirar alguns paradigmas, de aumentar o leque da possibilidade, de mostrar que todas nós mulheres queremos viver, mas não é só viver, é viver com liberdade, e é viver com autonomia, dignidade. Exato. Né? Ainda dentro dessa pauta sobre violência, que a gente não pode deixar de falar, que é um assunto muito latente no Rio de Janeiro, todos os dias a gente sabe que acontecem casos de feminicídio e outros tipos de violência. A violência acontece dentro de casa. Eu vi um vídeo que você postou nas redes sociais que me chamou muito a atenção. Foi o caso de uma menininha, uma criança que foi estuprada e morta dentro de casa. Né? A gente não sabe se foi por um padrasto ou por um tio, mas acontece dentro do ambiente do lar. E as mulheres, às vezes, não denunciam uma atitude um pouco mais abusiva, um pouco mais de comportamento estranho, às vezes, do companheiro ou do pai, porque se sente refém daquela situação, refém psicologicamente, ou de um afeto, ou de forma afetiva, ou de forma financeira. E como é que estão as políticas públicas que vão de encontro a essa questão, essa ruptura, a esse rompimento da violência que muitas das vezes acontece, primeiramente, psicológico? O lugar mais inseguro para uma mulher dentro de casa. O lugar mais inseguro para uma criança, infelizmente, também é dentro de casa. E a gente precisa falar isso todo santo dia, ainda. Né? Nós, mulheres, também temos medo de andar numa rua escura. A gente também tem medo, né, de estar sozinha numa rua, a gente sabe disso. E é muito curioso quando a gente fala sobre isso, Lu, eu acho que é importante também trazer a diferenciação, porque o homem, ele tem medo apenas de ser assaltado. Até morto também. A gente sabe que a violência no Rio de Janeiro, no nosso Brasil, ainda é cruel. Né? Vai mudar, mas ainda é cruel. Então, o medo de ser assaltado, o medo de ser morto é uma realidade. Mas nós, mulheres, a gente tem medo, além disso tudo, do nosso corpo ser violado. Então, na rua a gente passa por esse medo, mas dentro de casa ainda é um lugar mais inseguro para a gente viver, para muitas das famílias do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. E aí, falando sobre essa violência tão perversa, né, que é a violência sexual, seja na infância, adolescência, seja na vida adulta, é importante trazer um dado para você, que é o seguinte: a cada 10 mulheres, tá, gênero feminino ali, violentadas sexualmente, 6 são meninas e adolescentes. Nossa. A cada 10 de nós, 6, a violência começou na infância e na adolescência.
Geralmente, quem é o principal abusador? Alguém que essa menina conhece. Alguém da confiança. Alguém da confiança. O padrasto, o avô, o pai, o tio, o primo, o vizinho, o amigo da família, sabe? Sim. Aquela pessoa bacana, gente boa. Geralmente não é algum grande estranho. É alguém que convive naquele lar. E aí, um ponto que sempre me incomoda muito, porque durante anos a gente tratou a violência contra a mulher, a violência contra a infância, num lugar muito doméstico, que é isso, menina, vamos resolver em casa. Vai manchar o nome da família. Tadinho do fulano, só fez isso com você, não vai fazer com mais ninguém. Vamos conversar, vamos orar, ele vai mudar. Ele vai mudar. Mas a dor da vítima, a punição que aquela vítima também merece para seguir. Porque quando o agressor é punido, o sentimento da vítima é: ufa, eu não sou culpada. Sim. A culpa não é minha. Então, acho que é importante te lembrar que essas violências, elas precisam ser tratadas pelo governo, pela política, pela sociedade, enquanto algo que é para a gente levar para a esfera governamental, para as delegacias, Sim. para a investigação, para o punimento. Porque senão a gente não vai mudar. Não vai mudar. Isso não é papo de família, isso não é violência de família. Isso é violência que várias crianças, adolescentes, mulheres passam todo dia. Então, briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher. Mete a colher. Violência contra a criança não é coisa de família, não é reputação familiar, é de todo mundo mesmo. E uma coisa que eu sempre gosto de reforçar sempre também é o seguinte: tá na hora da gente parar, palavras bem concretas, parar com a eu ia até falar parar com a palhaçada, mas é isso mas o palhaço precisa de respeito também, tadinho. Os nossos pessoal do mundo circense merece respeito também. Mas parar com a hipocrisia, acho que é o melhor termo, parar com a hipocrisia de colocar as vendas nos olhos, porque é isso. A gente vê. A gente vê aquela criança que começa a ficar acuada, aquela mulher que começa a deixar de aparecer no seio familiar, que começa a recusar os convites. A gente enxerga assim. A questão é a gente coloca um tampão. Então tá na hora da gente parar com a hipocrisia coletiva e quando começar a ver cenas estranhas dentro do comportamento da nossa família, agir. Agir. Eu acho que é aí que está a diferença e que eu vejo que a gente faz muito isso na Secretaria da Mulher, lá no Rio de Janeiro. Levar esse debate o tempo inteiro pro dia a dia. Sabe aquela senhora que passou 50 anos no casamento abusivo e todo mundo falava que ela tinha que aguentar, que ela casou? Porque senão tinha vergonha, ela seria a desquitada, né? Esse termo, a desquitada. É porque vergonhoso para a comunidade, para a família. A gente chega nessa senhora e fala, então, não é normal que você passou durante 50 anos. E aquela senhora escuta. E a parte mais importante é aquela senhora que passou 50 anos num lar violento, porque a sociedade disse que era para ela aguentar, independente de qualquer coisa, ela já começa a falar diferente para a neta. Ela já começa a falar diferente para a filha. E as gerações vão mudando, porque é o normalizar que está o problema. Enquanto a gente continuar normalizando as violências, a gente não quebra esse vício de geração em geração, que são os comportamentos. É os nossos meninos vendo os pais sendo agressivos com as suas mães, e quando ele cresce, o que ele faz? Repete o ciclo. A filha, repete o ciclo. E é importante não colocar no lugar de coitadismo isso não, tá? Porque também tem escolha, e a gente sabe disso. Sim. Especialmente do agressor, tem escolha. Mas a gente repete ciclos familiares, então tá na hora das nossas famílias agirem. Mas o agir é tirar o tampão, tirar a venda. Literalmente querer se posicionar diante da violência que a gente vê no dia a dia, mas a gente escolhe se omitir. E a omissão mata. E mata muito. Mata muito. E dói. E é uma bagagem que vai ser carregada para o resto da vida de uma mulher. Fala em bagagens sendo carregadas, né? A gente está falando de uma secretaria muito potente, muito rica em políticas públicas no sentido de capacitação e empreendedorismo para essas mulheres. Empreendedorismo, palavra-chave também, que hoje é uma faca de dois gumes para romper esses ciclos de violência que muitas ainda se encontram hoje. Outra novidade bem bacana também que eu andei observando nas suas redes sociais foi a formatura de mulheres mais 50, mais 60. Que projeto foi esse, Joyce? Primeiramente dizer, né, que o mercado de trabalho ele tem que ser da gente mulher. Né? Durante anos a gente viveu uma sociedade que ainda é desigual no mercado de trabalho, sabemos disso. Foi
4 anos atrás ou 3 anos atrás, que foi aprovada a lei pela igualdade salarial entre homens e mulheres. Olha isso. Foi ontem que foi aprovada essa lei. Atrasado, né? Estamos atrasados no processo. Entretanto, né, uma coisa que a gente fez nessa caminhada foi justamente disputar o mercado de trabalho, não disputar com o homem, é disputar o espaço, para que a gente tenha igualdade de oportunidades. E aí, a gente qualificou mulheres na área da indústria, na área da tecnologia, na área do audiovisual, na área da beleza também, na área do cuidado, enfim. Colocar a mulher para realizar os sonhos, independente de essa carreira é de mulher, essa carreira é de homem. Sim. Não existe isso. A gente quer estar em todos os lugares. E, sobretudo, porque as carreiras masculinas geralmente são as que pagam melhor, Sim. né? Então, a gente está justamente criando, né, um corpo de profissionais femininos qualificados nas melhores instituições, inclusive, Sim. né, para elas poderem ter a oportunidade de entrar nesse mercado. E essa formatura, né, foi com mais de 5.000 alunas, no total foram quase 7.000 pessoas, contando com os Sim. familiares também delas, né, foi a concretização de uns 6 meses de formação de diferentes mulheres. Mulheres 45 mais, né, que a gente já coloca nessa categoria que, infelizmente, existe uma exclusão das mulheres, né, 45, 50 mais, do mercado de trabalho, mas também... Não, pode estender, fica à vontade. A exclusão das mulheres 45 mais do mercado de trabalho, então a gente formar essas mulheres para retornar, né, para esse mercado, mas também, né, a jovenzinha, né, aquela menina de 18, 20 anos de idade, que está querendo ter sua primeira experiência, mas já quer estar ali com um diploma bom na mão. Então a gente fez essa grande formatura, que é justamente focado em inserção de mulheres no mercado de trabalho, inclusive no empreendedorismo. E aí, falando de empreendedorismo, né, a gente Sim. tem uma formação muito completa no meio empreendedor, né, desde a parte financeira, da parte de mídia e assim por diante, porque empreendedorismo não é só produção, empreendedorismo é também, né, como vender, como fazer e etc. Mas o que a gente vê também um desafio que é como a gente, né, consegue ali inserir as mulheres na disputa do empreendedorismo, que é dar microcrédito, oportunizar essas mulheres espaços de vendas e assim por diante. Então, a nossa disputa também tem sido isso, que é mostrar que o empreendedorismo feminino ainda tem sido sucateado, que a gente precisa trazer para as mulheres empreendedoras as efetivas oportunidades, que é mercado de crédito, como também espaços qualificados de venda para elas poderem empreender com força e ganhar dinheiro, né? Porque no final a gente quer dinheiro na mão Pega também. dinheiro na mão, é o que faz a roda girar, a economia Exatamente, e tudo mais. E exatamente. que faz nós, sermos mulheres, a desfrutar de tudo que a gente tem direito, Exato. sem depender de ninguém. Vou achar aqui a minha ficha, quero saber quem é Joyce por detrás dos bastidores. Me conta, a gente já está aqui numa conversa tão calorada. Me conta, como é que é a Joyce, que veio lá de Cosmos, a menina pequenininha que foi criada ali na casa das 7 mulheres e que hoje tem a Tonton aí para trazer É isso. alegria. Cara, eu sou uma pessoa de muita fé, primeiramente, muita, né? Eu acho que isso é uma das coisas que mais me motiva, e fé no sentido da esperança, sabe? Eu tenho fé nas pessoas, eu tenho fé no futuro, eu tenho fé na vida, sabe? Eu acho que a primeira parte disso é que mais me fortalece nessa caminhada, porque a vida política é muito dura, Sim. né? A gente criou, né, um romantismo de que, nossa, que bonito, que legal, que divertido. Também tem uns momentos bonitos e legais e divertidos, mas tem muito momento difícil, né? Mas eu acho que é a fé que me faz falar, não, dá para aguentar, dá para ser, vambora, vai para frente. E eu sou uma mulher muito apaixonada pela família que tem, pela família que construí, né? Eu venho desse lar de 7 mulheres, de uma mãe maravilhosa, né? Dona Simone, cabeleireira, manicure, tudo que você possa imaginar da beleza ela faz. Então, a estética, o cuidado com a beleza vem desse lugar também. Lindíssimo. Né? Eu comecei a empreender com 13 anos com a minha mãe, que fazia cabelo, né? Fazia penteados de daminha de casamento. Uau! A minha mãe fazia lá os processos, eu vinha fazer penteados delas, era maravilhoso. Muito bacana. Maquiagem também, enfim. E aí trabalho desde muito nova com a minha mãe, depois fui empreender outras coisas, até seguir outras carreiras, enfim, até chegar na política. Né? Sou uma mulher apaixonada pelo meu maridão. Eu conheci meu marido na praia, acredita? É mesmo? Tava na praia, ele literalmente nadando, esbarrou de propósito em mim, perguntou, nossa, o tempo tá bonito hoje, né? E desde então, ó, 1 ano depois engravidamos, casamos e estamos aí. Então, mulheres, fé, ó, esperança no amor que ele existe pode estar no mar, hein? Inclusive. Quando é pra ser, Quando é pra ser, é pra ser. E aí, depois veio a Antonella na minha vida, que, enfim, a maternidade, eu acho que me fez renascer e faz isso em muitas de nós mulheres, né? E famílias, né? A maternidade e a paternidade também.
Fez a mesma coisa também com meu marido. Né? A gente renasce, acho Sim. que numa outra ótica de mundo, sabe? Se a gente se a gente tá se vendo fraca, a gente cria uma força que surge Sobrenatural. não sei da onde, que eu vou conseguir, tudo pela minha. Você falou uma questão importante aqui para mim nos bastidores, então ela tá agora na creche. Uhum. Mas aí as outras mulheres, mães, que precisam desse apoio das creches para se desprenderem ali e tal, e conseguir conciliar carreira com maternidade. Para você, a gente sabe que, claro, não vou dizer que foi fácil, Sim. mas os recursos foram maiores. Mas como é que são as políticas dentro da secretaria, dentro da sua secretaria ou de alguma outra pasta de assistência social, não sei, de apoio a essas mulheres que precisam conciliar isso? A maternidade solo no Brasil é um grande desafio, né? A maternidade solo no Brasil, ela já está em mais ou menos quase 12 milhões, chegando a 13 milhões de mulheres reconhecidas enquanto mães solo. Né? Mas antes de vir na resposta, Lu, eu queria trazer um ponto fundamental que eu pratico dentro de casa com meu marido, Miguel. É a gente entender que é dentro de casa que a gente consegue lutar pela igualdade entre homens e mulheres, que é divisão de tarefa. Sim. Divisão de tarefa. Eu pratico também, né? É constantemente. E eu gosto de falar isso porque é óbvio, mas não é óbvio, sabe? Sim. Eu, óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Vou dizer, por exemplo, na minha maternidade, na paternidade do Miguel. A gente parou para ler, para ver vídeo, para entender o que era isso, né? A nossa gravidez não foi planejada, então a gente teve que aprender rapidamente o que é ser uma família. Em resumo, era isso, né? E eu lembro muito uma frase da minha mãe mesmo, da minha sogra, enfim, da família, né? Que era: ai, Joyce, vai ser tão difícil para o Miguel aprender a trocar fralda, né? Eu falava, mas eu nunca troquei fralda também, gente. Por que pro Miguel é difícil e para mim não é? Sim. Aí, é verdade. Elas paravam para refletir. E o Miguel, no processo, né? Quando a gente teve a Antonella, o primeiro lugar que a Antonella foi, quando ela saiu de mim, foi para a mão do Miguel, pro peito dela. Né? A gente fez esse pacto. E o Miguel se tornou um pai porque a gente decidiu viver isso juntos. É o trocar a fralda, é o dar o de comer, é o dar banho, é tudo. Sim. Mas é uma prática diária. Porque é muito confortável a gente falar, ele não vai saber. E como eu estava comentando antes, ele não é coadjuvante. Ele não é um pai de televisão, um pai de internet. Ele é pai. Ele sabe qual é o nome da pediatra, porque ele vai comigo nas consultas. Ele leva e busca na creche. Ele que faz a rede também. Então, primeiramente, começar por isso. Né? Porque a gente precisa criar uma geração de homens que sejam pais e que dividam as tarefas dentro de casa. Porque nós, mulheres, a gente quer a nossa autonomia no mercado de trabalho. Mas a gente não quer ser exaurida dentro de casa para cuidar do trabalho e também cuidar de tudo sozinha dentro de casa. A gente quer dividir tudo. Então, quero começar daí, porque para mim é fundamental falar sobre isso. Por exemplo, e quando a gente fala sobre equidade, é equidade não só no mercado de trabalho, mas em tudo. Em tudo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do aumento da licença paternidade, é uma militância que eu tenho muito alta, que a gente precisa avançar no Brasil. A licença paternidade é um desafio constante. Gente, uma semana de licença paternidade dá conta do quê? De nada. De conhecer a criança, de vivenciar os desafios. Isso, e especialmente o pai, nessa licença, ele vai ajudar a cuidar daquela mãe que acabou de parir. Daquela mulher que está com o corpo frágil. Então, cuidado com o filho, mas também com a sua companheira. Então, criar essa responsabilidade, para mim, é um dos pontos mais sensíveis do Brasil que a gente precisa avançar. Segundo, né? Desculpa te contar, que está com o corpo frágil, que está fragilizada com a criança, que está cheia de inseguranças, de medos, que está se sentindo feia, que já não consegue mais se enxergar como mulher. Não consegue dormir, gente. Pois é. A sanidade não está no mesmo lugar. Então, assim, é um momento difícil que a gente precisa dividir para que esse homem crie responsabilidade desde o nascimento do seu filho. Não é quando a criança já está adolescente, é quando a criança existe. Ali que a gente faz uma família dividindo as suas tarefas. Segundo ponto, né? E aí a gente vê muito a maternidade solo crescendo no Brasil, especialmente por conta dessa não responsabilidade que os homens carregam de lidar com a sua família. A gente criou uma sociedade de homens que no primeiro problema familiar, eu posso ir embora. No primeiro problema familiar, eu não preciso ser pai, eu não preciso cuidar da minha família. E vão embora mesmo. E deixa sua pensão de 200, 300 reais e pronto. Só pai. Pega a cada um mês. Isso é uma vez por semana e olha deixa lá, com a avó. E olha lá, e deixa com a avó. Isso é paternidade. Não é. Então, primeiramente, eu acho que começa desse debate, né, e dessa prática dentro de casa. Então, mães de meninos, ensinem os seus filhos a serem homens de verdade. O que é homem de verdade? É limpar uma casa, é fazer comida,
é ser um futuro pai de verdade presente. Segundo, e essa mensagem eu quero muito deixar para as mães de meninos, eu não sou ainda mãe de menino, mas é que a gente também precisa lembrá-lo, que é o seguinte, eu tô criando a minha filha para se proteger. Minha filha tem apenas 11 meses, mas a gente já está criando nossas meninas para se proteger. Saber os sinais da violência, saber pescar em qual lugar é perigoso. Sim. A gente já criou uma geração de mulheres que estão aprendendo a lidar com o medo e sabendo identificar onde está a violência. Sim. A gente está ensinando. Entretanto, será que a gente está ensinando nossos homens a não serem os agressores? O mesmo medo que nós, mães de meninas, temos de ter a nossa filha estuprada, violentada ou morta pelo feminicídio, tem que ser o medo também de a mãe de um menino de ver seu filho preso. Sim. Durante anos, a impunidade existiu. Vai cometer violência, não vai ser preso. Agora acabou, gente. Se cometeu a violência, seja dentro de casa ou fora, vai ser preso. Teve um caso essa semana, bem, que eu acho que materializa isso. Um jovem, ele, 21 anos, estudante de educação física, né? Estava na academia do prédio, né? A menina estava fazendo corrida, bicicleta, na esteira, né? Fazendo a sua cardio, né? Que fala, o cardiozinho da manhã. Uma outra jovem do prédio, fazendo cardio da manhã, fazendo a corrida na academia. Quando ela apontou para gravar essa cena, que ela devia colocar no Instagram, como todo mundo faz, meta do dia. Só que nesse dia teve uma cena diferente. Ao fundo, ela pegou a imagem desse jovem de 21 anos, provavelmente a mesma idade dela ali, se masturbando enquanto ela fazia a corrida na esteira. Olha a cabeça dessas pessoas, estão ficando doentes. Não é doença, não. É crime. É longe de doença. É crime. É irresponsabilidade. Pior, é tratar o corpo da mulher como posse. Como nada vai me acontecer. A impunidade. Sim. Só que não é mais assim. Esse vídeo foi gravado. Graças a Deus a menina estava ali só fazendo o seu vídeo da internet, mas acabou sendo uma prova de um crime. O vídeo foi viralizado nas redes sociais. E aí a mãe do menino entrou em contato, parece com várias páginas de Instagram, e falou: então, pelo coração de uma mãe, apaga o vídeo do meu filho, não pode ser exposto. Meu Deus. E a pergunta é, eu não quero julgar essa mãe não, tá? Porque a gente entende o coração dela também. É difícil não julgar. Mas, mãe de meninos, a impunidade é a nossa luta para não mais existir. Se teu filho cometeu um crime, a gente vai lutar para ele ser preso. Acabou. Acabou. A questão é, meninos, vocês aprendam agora ou vai ser punido no futuro. Bom, mães e pais de meninos, ou ensina agora, ou você literalmente vai visitar o seu filho no Bangu 1, Bangu 2, Jericinó, onde for que seja. Sim. Porque é esse o próximo passo. A gente está lutando por leis mais eficazes e leis mais rígidas e leis aplicadas com mais agilidade para que justamente esse sentimento da impunidade acabe. Sim. Acabe. Então, acho que é importante cada vez mais falar sobre isso, porque a luta pela introdução das mulheres no mercado de trabalho, a luta pelo fim da violência contra a mulher só vai ser concretizado não pelas leis, mas pelo cotidiano. É no dia a dia que a gente combate. É no pós-futebol, quando aquele cara escuta várias sacanagens do outro cara falando, fiz, aconteceu, não sei o que, não sei o que lá. Patéticos, né? E aí o que a gente tem que fazer? Pô, cara, é legal isso que tá fazendo? Não é, né? Se fosse Intervir. sua irmã, e se fosse sua filha? E se fosse qualquer um, sabe? E a gente precisa mudar essa história. Sim. Eu falo isso muito pro meu marido, eu falo, Miguel, no pós-futebol, quando você ouvir uma brincadeirinha, que na verdade é violência, haja. Não tenha medo de ser o cara chato do rolê. Na verdade, você tem que ter medo de ser criminoso. Você tem medo de ser omisso. É isso que os nossos homens têm que ter medo. Medo de ser criminoso e medo de ser omisso. Não de ser o cara chato do rolê. Acabou essa história, entendeu? Então, são coisas que eu converso muito lá em casa, né, com meus primos, com a minha família, etc. Mas acho que é isso. O meu trabalho enquanto vereadora é criar lei. O meu trabalho enquanto gestora pública é criar política pública. Mas nada será eficaz enquanto a gente não trouxer para o dia a dia tudo aquilo que a gente debate lá na plenária. Eu estou lá no púlpito, falando, discursando, eu estou agindo, fazendo lei, mas é dentro de casa que a gente começa a mudança. Né? Que orgulho te ouvir, Joyce. E eu sou faladeira, tá, gente? Interrompa, por favor. Então volte mais vezes, por favor, para a gente falar de mais assuntos relevantes e importantes por aqui.
Vamos ao um ping-pong rapidinho aqui, Por que a favor. gente está caminhando para os nossos minutos finais. Uma palavra que define cosmos. Casa, raiz, Casa. Maior desafio ao ser mãe. conciliar o tempo. Uma mulher que inspira você. A minha mãe e minhas tias, né? As 7 mulheres. Uma política pública que transformou vidas. O abrigo sigiloso que resgata mulheres da tentativa do feminicídio. O que ainda precisa mudar no Brasil para as mulheres? O cotidiano, combater a violência no cotidiano. Liderança é Responsabilidade coletiva. família. Tudo, base. O que você quer para o futuro? Que toda criança possa sonhar e realizar. Uau! Acho que é isso. Bom, nessa edição do podcast do ConectaCast, eu conversei com Joyce Trindade, vereadora, secretária das Mulheres no Rio de Janeiro, aos 24 anos, a mulher mais jovem secretária. Gente, que prazer enorme. Joyce é uma potência e, assim, eu me sinto muito honrada em ser inspirada por ela, por muitas outras mulheres que estão nos ouvindo agora. Joyce, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tamo juntas. Parabéns pela presença no Legislativo, lá em Cosme, no Rio de Janeiro, pela sua grande atuação. E sucesso na jornada futura aí. Obrigada. Obrigada. Obrigada.